Glória a Jesus. Saúde a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Quem não me conhece, glória a Deus, sou a missionária Teresa. Falo a partir de Angola. Amém? Deus seja louvado. Venho aqui com a boca de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Compartilhe este vídeo. Dá o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Amém? Glória a Jesus. E quanto mais você compartilhar, dar like, então o YouTube entende que na verdade esse conteúdo é importante e assim mais ele vai enviar para mais gente, nem mais vidas serão alcançadas para o reino do céu. Aleluia. Mais almas serão despertadas para o reino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? Glória a Jesus. Você que está na sua casa, se tiver a sua Bíblia, aleluia. Então, eu vou estar aqui lendo, vou estar aqui meditando com a igreja amada do Senhor Jesus, na palavra do Senhor que se encontra na carta de 2 de Pedro, no seu capítulo 2, no seu verso de número 3, 4. Diz assim a palavra do Senhor: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Glória a Jesus. Amada igreja do Senhor Jesus, venho aqui com a boca de Deus para abrir seus olhos, para despertar, a cada vida que então a se ouvir esta mensagem que vai edificar a sua vida, que vai despertar você. Glória a Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, igreja amada do Senhor, ele desperta a igreja do Senhor Jesus Cristo Nazareno, de que naquela época havia homens que se faziam ser de apóstolo, de servos de Deus, mas eles na verdade faziam negócio com a palavra do Senhor, faziam comércio com a palavra do Senhor, porque muitos nem pregam a Cristo não por amor, mas pregam por amor ao dinheiro, não por amor a Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro, ele exalta a igreja naquela época, de que a igreja tinha que ficar atenta, de que a igreja tinha que despertar. Na verdade, esta mensagem é mais para os pastores, porque nesses últimos tempos tem os pastores falsos, muita falsidade na face da terra. Muitos falsos profetas estão a surgir na face da terra para enganar o povo de Deus, para tirar o povo de Deus daquilo que é foco, a essência verdadeira. Muitos estão a surgir, vindo com a aparência da santidade, no princípio até muitos estão a começar bem, pregando a palavra do Senhor, pregando assim o arrependimento, mas mais tarde eles estão a se corromper. Sabe por quê? Estão a se corromper por causa da avareza, porque eles não estão estruturados. É porque são pessoas que ficaram no raso, não entraram na profundidade com Deus, não entraram na intimidade com Deus. Porque quando um servo, uma serva entra na intimidade com Deus, o Espírito Santo, ele se responsabiliza a lapidar, a estruturar, então a ensinar este servo, esta serva, a ensinar a trabalhar no vaso, com que o vaso seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Hoje muitos estão a pregar prosperidade, hoje muitos estão a colocar dinheiro em frente, estão fazendo negócio com alma, pegando almas, irmãos. Igreja do Senhor, aqui muitos estão a vir com palavras fingidas, vindo como pastor, mas que está em frente, eles querem fundo, querem dinheiro, então a enganar os mais pobres, tirando pouco pão que poderia sustentar aquela pessoa, então enganando o povo de Deus com a avareza, por causa da avareza que há nos seus corações. Muitos estão a enganar o povo de Deus e tirando o povo de Deus na presença do Senhor. Muitos ficam sem comer, muitos ficam sem um pequeno almoço. Por quê? Porque tem que dar o dinheiro, porque o pastor disse que tem que ofertar, porque o pastor disse que tem que dizimar, porque o pastor disse que não, lá na igreja está se vender uma água da unção, aquela água se eu beber, a minha enfermidade vai sarar, aquele sal se eu colocar na água banhar, então será uma pessoa de sorte. Igreja amada do
Senhor. É o tempo de despertar. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. A palavra vai nos dizer que até os anjos do Senhor, Deus não perdoou. Os anjos que se rebelaram contra nosso Senhor não perdoou, mas eles foram lançados lá nas trevas exteriores. Eles foram lá lançados, acorrentados, esperando o último dia, foram lançados no inferno. Esperando o último dia, o dia do juízo final. Agora se pergunta, meu irmão, o que adianta você hoje fazer comércio com o nome de Jesus? Usando o nome de Jesus, mas lá bem no fundo de você, o que está em jogo é o dinheiro. O que está em frente é dinheiro. Porque muitos estão enganando o povo do Senhor. Campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha. Extorquindo o povo de Deus. Até ora por uma alma, depois pedem dinheiro. Acompanha uma alma sarada, então tem que se pedir de igreja amada do Senhor. Jesus vai dizer que os dons foram dados de graça. E de graça nós devemos dessas dádivas. Os dons são para a edificação da igreja, não é para extorquir o povo de Deus, não é para enganar o povo de Deus. Sabe por que muitos estão a se perder? Avareza. A avareza é um pecado, é uma enfermidade, é uma doença que está fazendo com que muitos venham se corromper, muitos vão perder a salvação da vida eterna. Muitos vão perder o arrebatamento, sabe por quê? Porque estão a fazer o seu império na terra. Muitos foram chamados para pregar na verdade, mas hoje amaram mais o dinheiro do que a própria Jesus Cristo. Onde é que está escrito na palavra que Jesus pregou a prosperidade? Onde é que está escrito que Jesus pregou a prosperidade? Irmãos, Abraão foi próspero, Jacó foi próspero. Olha, naquela época, naquele tempo, não havia internet, não havia vaidade. Era um povo santo, um povo diferente. E naquele tempo não havia carros como hoje. A riqueza daquele tempo era uma riqueza na área agrícola. É que se a pessoa tivesse tantos animais, tanto rebanho, essa pessoa era rica, mas hoje as pessoas usam o nome de Cristo, usam o nome de Jesus para enganar muito, para tirar muitos da presença do Senhor, para enganar o povo do Senhor. Enquanto vocês, falsos profetas, pastores, nas vossas casas não falta pão, tem um povo lá, nas suas casas, sem comer nada, porque tem que pegar aquilo que tem, porque o pastor disse para dar, porque Deus vai abençoar. Jesus nunca pregou prosperidade. Jesus nunca disse: irmão, irmã, se eu fazer oração para você, você vai me dar isso tudo. Jesus fez de graça por meio da fé. Hoje as pessoas estão a fazer comércio com o nome de Jesus Cristo. Hoje as pessoas estão a extorquir o povo igual com o nome de Jesus Cristo. Irmão, não se esqueça. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Hoje você pode fazer desfazer, mas amanhã você será cobrado. Amanhã Jesus vai cobrar de ti. Amanhã Jesus vai requerer de ti. Amanhã o Senhor Jesus vai requerer de ti. Porque a palavra vai nos dizer na carta de segundas, aleluia, de primeras de Timóteo, no seu capítulo 6, no seu verso 10, que o amor por dinheiro é a raiz de todo mal. Hoje muitos estão a pregar Cristo. Hoje muitos estão a levantar império na terra, fazendo igrejas, para roubar do povo de Deus, para encher os seus bolsos, para enriquecer na custa do pobre. Se arrependa. Se arrependa, ó falso pastor, ó falso profeta, que vai extorquindo o povo do Senhor. Porque tem duas classes desses servos, desses pastores. Muitos deles se tornam falsos como outros começaram bem na sã doutrina, pregando a palavra do Senhor. Mas quando eles pecam, eles não querem reconhecer o pecado, não querem pedir perdão diante do povo de Deus. E aí o que acontece? Começa com engano, com fingimento, com mentira. E Satanás, que não perde tempo, vai se apoderar desta vida
e vai fazer desfazer. E é um canal que era usado para a bênção e agora ele passa a ser usado para a maldição. Essa é a primeira classe. De todos aqueles foram chamados por Senhor, mas acabaram por se corromper. E o inimigo hoje tem habitado nas suas vidas para enganar muitos. E a segunda classe são aqueles, por falta de emprego, usam o nome de Jesus Cristo para extorquir muito, para enganar o povo do Senhor, com água ungida, sal ungido, azeite ungido. Meu Jesus, ele curou com a palavra. E ele dizia que a tua fé te salvou. Meu Jesus, ele não cobrava de ninguém, mas ele dava o que ele tinha para o povo do Senhor. Então se converta, se arrependa, Jesus está a voltar. É o tempo do conserto. É a hora do conserto, Jesus está a voltar. Ai daquele que tem feito negócio com o nome de Jesus. Ai daquele que tem feito comércio com o nome de Jesus. Jesus vai requerer de cada um de vós. Toma vergonha na cara e se arrependa. Se arrependa dos teus roubos. Se arrependa dos teus enganos. Se arrependa das tuas avarezas. Se arrependa das tuas prostituições. Jesus está a voltar. Não há mais tempo a perder. Igreja amada do Senhor, é o momento de despertar. É o momento de ter uma vida de consagração, de jejum, de oração, para não sermos enganados. Porque muitos estão sendo enganados porque eles querem ser enganados, por falta de conhecer a palavra do Senhor. A palavra vai dizer na carta de Oséias 4:6, o meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento da verdade. Se tu não queres ser enganado, medite na palavra do Senhor. Busque ao Senhor Espírito em verdade. Porque muitos falsos pastores, muitos falsos profetas têm surgido na face da terra para enganar a muitos e tirar muitos da presença do Senhor. Jesus te ama, Jesus está a voltar. É o tempo do conserto. É o tempo de que em Jesus vai requerer de muitos de nós. Porque nós seremos chamados. E o Senhor Jesus vai perguntar o que nós fizemos na face da terra. Então, esta palavra, aleluia, glória a Jesus, espero que venha edificar a vida do irmão, venha edificar a vida da irmã e venha despertar, ter uma vida assim com Deus, uma vida de oração, de jejum e de consagração. Pedir sempre discernimento da parte do Senhor, né? A vida do teu pastor que te dirige, quem é ele? Porque muitos lobos devoradores estão no meio da igreja para devorar a muito e para tirar muitos da presença do Senhor. Jesus te ama. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém.